Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a essa live. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de estar aqui reunido com você mais um dia, mais uma noite. Infelizmente a gente ainda não pode se reunir na igreja, mas eu espero que Deus te alcance aí na sua casa, onde você estiver. Feche seus olhos aí na tua casa mesmo e vamos orar, vamos falar com o Pai, vamos agradecer a Ele por mais uma noite e essa oportunidade que Ele tem nos dado. Pai, nessa noite nós louvamos ao Senhor, nós agradecemos ao Teu santo nome, ao Senhor que é bom, ao Senhor que é grande e poderoso. Pai, eu peço, Senhor, que fale conosco de uma maneira sobrenatural nessa noite, que tudo que for falado durante a mensagem, neste louvor que nós iremos louvar, que seja na direção do Teu Espírito Santo. Eu peço, Senhor, que alcance cada vida agora, alcance cada casa, e que essa noite seja uma noite de milagres, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com essa canção. Eu creio que você conhece. E vamos louvar o Senhor para que Ele receba essa adoração, porque Ele é digno. Aleluia, Jesus, nós te louvamos. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós louvamos a nossa Rei, Jesus, adore a Ele. Aleluia, Jesus. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos, Jesus, queremos o teu nome engrandecer, Ele que é digno, Jesus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Jesus.
nessa noite eu queria compartilhar com você uma passagem que está lá no livro de Marcos. Abre a tua Bíblia aí na tua casa comigo. Essa passagem em que Jesus ele opera um milagre, em que Jesus realiza um milagre. Então abra a sua Bíblia comigo lá no livro de Marcos, no capítulo de número 5. E nós vamos ler do versículo 24 em diante. Marcos, no capítulo 5 e do versículo 24 em diante. Diz assim essa passagem para nós essa noite. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos e vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar nele, eu ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curado daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem o tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente de que lhe havia acontecido, veio e prostou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. E é sobre essa passagem que eu quero falar com você nessa noite. Porque eu não sei como você está aí na tua casa hoje, eu não sei onde você está, eu não sei se você conhece alguém que está sofrendo por causa desse mal que nós estamos vivendo, ou diante de outros maus que nós vivemos todos os dias na nossa vida. Mas a mensagem de hoje fala para nós de um milagre que Jesus operou. E lendo a palavra de Deus, nós vemos que Jesus ele amava fazer milagres, Jesus amava o seu ministério. Então eu quero ressaltar alguns pontos para que hoje nós possamos receber algo de Deus. Talvez você espera que Jesus te cure de alguma coisa. Talvez você esteja aí intercedendo, lembrando de alguém que precisa também de uma cura. E eu quero falar para você que Jesus ainda é o mesmo. Então por isso que eu quero falar com você nessa noite alguns pontos dessa mensagem, que é um dos milagres que eu mais gosto na Bíblia, é um dos milagres que eu acho, que eu vejo como que aquela mulher tinha uma fé tão grande, né? Ela apenas tocou em Jesus e ela foi curada. Jesus não precisou fazer nada. O primeiro ponto que eu quero falar com você nessa noite é que nós precisamos crer no poder de Deus. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Certa vez eu lia um livro e nele o autor ele falava muito que antigamente as pessoas elas acreditavam muito em Jesus como o curador, Jesus que veio para curar, Jesus que realizava milagres, mas elas duvidavam de Jesus, o Messias que viria para salvar a vida delas. E hoje a gente vive um tempo em que a maioria de nós acredita em Jesus como Salvador, aquele que virá um dia para nos buscar. Mas nós duvidamos do Jesus que cura, do Jesus que faz milagre. Mas em Hebreus 13:8 diz para nós que Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Jesus ainda realiza milagre. Jesus, o mesmo poder que havia nele lá atrás, há hoje. O nosso Jesus continua o mesmo. Então nós precisamos crer no poder de Deus, nós precisamos crer que Ele é poderoso. A Bíblia fala que todo o poder no céu e na terra há nele, está sobre Ele. Então creia no poder de Deus. Talvez a gente vive tempos difíceis, tempo que a gente não sabe para onde recorrer, tempo que a gente não sabe para onde a gente vai, a gente não sabe se há uma cura, se a vacina vai funcionar ou não, a gente está vivendo cheio de incertezas. Mas há um Deus que é todo poderoso, um Deus que ainda faz milagres, um Deus que pode curar você, um Deus que pode curar as pessoas que você conhece que estão passando de outros maus. Então creia no poder de Deus. Não há nada que seja impossível para Deus, não há nada que seja impossível para Jesus. Eu quero ressaltar um outro ponto com você nessa noite, e nós precisamos orar com fé. Orar com fé. A Bíblia diz que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dizer para o monte: sai daqui e vai para lá. Um dia eu mencionava essa passagem em um grupo de célula que eu tenho, e a gente perguntou, né, se todo mundo tinha fé, e todo mundo disse que todo mundo tinha fé naquela noite. Mas eu perguntei: mas você já orou para o monte mudar de lugar?
E às vezes, né, não falando do monte agora, mas falando de coisas que nós esperamos que Deus faça, da cura que nós esperamos que Deus faça. Às vezes nós até oramos, mas aí dentro do nosso coração começa a gerar dúvida. Nós começamos a orar e de repente lá dentro do nosso coração começa aquela dúvida, mas será que vai acontecer mesmo? Mas será que vai dar certo? Ah, mas será que vai acontecer do jeito, né, que eu estou pedindo a Deus agora? Ah, mas será que Deus quer me abençoar? Ei, nós precisamos orar com fé. No nosso coração não pode haver dúvida. Nós temos que crer que o milagre vai acontecer. Quando você dobrar seus joelhos para orar, você precisa acreditar naquela oração que você está fazendo. Você precisa confiar que o Deus que vai ouvir a tua oração, Ele é poderoso para realizar o milagre. Então ora com fé. Talvez a gente tem deixado as nossas orações muito superficiais, a gente ora muito superficialmente e a gente esquece de colocar uma intensidade na nossa oração, a gente esquece de colocar fé na nossa oração, e é isso que Deus quer de nós. Nós acabamos de falar sobre o primeiro ponto, que é crer no poder de Deus, e a fé é justamente isso. A gente crê mesmo sem ver o milagre acontecer. E a Bíblia fala que sem essa fé não tem como nós agradarmos a Deus. Há um outro versículo na Bíblia que fala que agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ei, como eu posso agradar a Deus? Deus, Ele deseja que eu tenha fé. Deus deseja que eu confie nele. Deus deseja que eu creia na palavra dele. E o último ponto que eu quero falar com você nessa noite: nós precisamos confiar em Deus, mesmo em circunstâncias contrárias. Mesmo que tudo hoje esteja ao contrário. Mesmo que a gente olhe para o mundo à nossa volta. Mesmo que a gente olhe as circunstâncias à nossa volta. Talvez você conheça alguém que está passando por um problema muito grande. Talvez você esteja passando por um problema muito grande. Talvez as pessoas à tua volta enfrentando essa enfermidade ou outras que existem a só na nossa vida. Mas, ei, nós temos que confiar em Deus, mesmo que as circunstâncias sejam ao contrário. Em todo momento em que Deus operou um milagre, que Jesus operou um milagre na Bíblia, a circunstância era ao contrário. Não era favorável. Quando Jesus estava lá naquele casamento e o vinho acaba e Jesus transforma a água em vinho, não era favorável quando aquele menino tinha 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Não era favorável aquele homem que estava lá no tanque de Betesda e ele estava precisando de um milagre. Não era favorável quando aquele homem estava lá na porta do templo. Não era favorável quando aquele homem estava endemoniado e Jesus encontra com ele. Não era favorável aqueles homens leprosos. Não era favorável para Lázaro, que estava morto há tantos dias, para Talita, que tinha acabado de morrer. Ei, não era favorável para nenhum deles. Não é favorável hoje, mas nós temos um Deus que opera naquilo que não é favorável. Deus não precisa que seja favorável para Ele realizar o milagre. Jesus não precisa que seja favorável. Deus não depende de nós para realizar o milagre. Deus não depende da nossa circunstância para realizar o milagre. Ele age justamente nisso, é justamente no impossível que Jesus opera. Então continue perseverando. Hoje pode não estar dando certo. Hoje a gente pode olhar o quadro da nossa vida, o quadro do nosso mundo ao nosso redor e não seja favorável. Mas há um Deus que opera nisso. Há um Deus que opera esses milagres. Você precisa crer que Deus, no momento que Ele quiser, Ele pode resolver o teu problema. Ele pode resolver o problema que nós enfrentamos. No tempo que Ele quiser, Ele pode resolver. A Bíblia fala em Eclesiastes 3 que há tempo determinado para todos os propósitos, há tempo determinado para tudo. Talvez o tempo que a gente esteja vivendo ainda não é um tempo que Deus deseja trazer a cura sobre nós. Talvez o tempo que a gente esteja vivendo não é o tempo que Deus deseja fazer algo por nós ainda. Mas nós temos que perseverar. Esperar é uma prova de confiança em Deus. Esperar é uma prova que nós damos para Deus que nós confiamos 100% nele. Porque confiar em Deus quando tudo está dando certo é fácil. Se as coisas hoje estão bem, é fácil a gente confiar em Deus. É fácil a gente confiar em quem nos dá presente, quem nos agrada, em quem cuida de nós. Mas e quando a gente é repreendido, quando a gente é disciplinado por Deus? Não é fácil. Quando a gente passa por um momento difícil, não é fácil. Mas aí a gente prova que nós confiamos em Deus. É aí que nós provamos a nossa confiança em Deus. Ei, Deus, Ele não mudou.
Deus continua sendo o mesmo. Então creia no Deus que você serve. Paulo sempre dizia: eu sei quem eu tenho crido, eu sei quem eu sirvo. Saiba quem você serve. O Deus que você serve operou milagres no passado, Ele opera hoje, Ele continuará realizando milagres enquanto nós estivermos aqui, enquanto tudo esse firmamento ainda continuar existindo. Deus não mudou, Deus não está morto, Ele vive e Ele está no meio de nós. Lá em Romanos 8,31 diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? E logo depois responde: ninguém. Se Deus está conosco, irmão, se Deus é por nós, não há pessoa, não há diabo, não há inferno, não há mundo, não há a oposição contrária que possa impedir o milagre. Se Deus é por nós, se Deus quiser realizar o milagre, nada e nem ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. Então creia nessa noite. Eu não sei se você está aí enfermo na tua casa e você não pode sair. Eu não sei se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, ou seja, você. Mas Deus, Ele vai te alcançar nessa noite. Talvez o milagre não aconteça agora, mas Deus, Ele já está cuidando. Se você entregar para Deus, se você confiar em Deus, no tempo que Ele determinou para a sua vida, o milagre vai chegar até você. No tempo que Ele determinar, a provisão de Deus chega aí, até na tua casa. Neste momento eu quero que você feche seus olhos agora. Nós vamos orar. Se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, alguém que esteja com Covid ou com outra doença, qualquer outro tipo de enfermidade, alguém que precise de uma libertação, alguém que esteja aí com uma causa na justiça, qualquer tipo de problema, o nosso Deus é um Deus de impossíveis. Qualquer coisa Deus pode ir lá e Deus pode resolver. Se é você mesmo que precisa de oração nessa noite, coloca a mão no teu coração aí. Se você quer representar alguém, lembre dessa pessoa agora. E juntos nós vamos orar. Eu vou unir a minha fé com a sua e na sua casa. E juntamente com todos os irmãos que nos acompanham, nós vamos unir a nossa fé agora. Porque a Bíblia diz, quando dois eles concordam aqui no céu, é ligado lá no céu. Eles concordam na terra, liga lá no céu. Então vamos orar nessa noite. Pai, neste momento eu louvo ao Senhor e eu engrandeço o teu santo nome. Pai, o Senhor que criaste os céus e a terra e tudo que na terra há. O Senhor que fizeste todas as coisas. O Senhor que é um Deus grande, um Deus poderoso. O Senhor que é digno de receber o nosso louvor e adoração. O Senhor que morreu por nós naquela cruz e entregou a sua vida para que hoje nós possamos ser livres, para que hoje nós pudéssemos ter a vida. Pai, a Bíblia diz lá que não há nada que seja impossível para Deus, que todas as coisas são possíveis àquele que crê. E nessa noite, ó Pai, eu uno a minha fé com quem está ligado nessa live agora. Eu uno a minha fé com quem está orando comigo neste momento agora. E eu peço ao Senhor, ó Pai, alcança cada vida agora. Pai, se há algum tipo de enfermidade, seja a Covid, seja qualquer outra enfermidade que assola a vida dos teus filhos, ou as pessoas que eles conhecem. Pai, a Bíblia diz que o Senhor é Jeová Rafa, o Deus que cura. O Senhor ressuscitou até mortos. O Senhor ressuscitou da morte. Não há nada que seja impossível para ti. Pai, vai de encontro a cada pessoa agora que sofre de uma enfermidade ou de Covid, seja o que for, e alcança a vida delas agora. Que o Senhor restaure o corpo físico, o corpo, a saúde mental, o corpo espiritual. Pai, eu não sei que cura essa pessoa precisa agora. De repente não é uma cura física, mas de repente é uma cura na alma, uma cura aqui dentro do coração. Que o Senhor alcance essas vidas agora, que o Senhor traga a cura, se é libertação que essas pessoas pedem agora, Pai. O Senhor é um Deus que liberta. O Senhor é um Deus que faz aquele que era todo perdido, aquele que passava por todo tipo de problema, ser uma nova criatura. Que haja libertação nessa casa, que haja salvação nessa casa, que haja vida nessa casa. Eu peço ao Senhor, ó Pai, alcança cada família agora, que o Senhor proteja cada casa, que o Senhor, assim como foi lá no deserto, lá no Egito, ó Pai, que o Senhor mandou ungir os umbrais das casas, que o anjo da morte passaria, aqueles que o sangue lá do Cordeiro estaria, seriam protegidos. Pai, nós temos o Senhor Jesus, que entregou o sangue, o Cordeiro vivo por causa de nós.
que esse sangue nos proteja de todo mal, que esse sangue nos guarde, ó Pai, porque a Bíblia diz que tudo já foi consumado, que tudo já foi feito lá na cruz. O milagre que nós esperamos do Senhor faça, o milagre que nós precisamos nessa noite já foi conquistado lá na cruz. Então alcança cada vida, alcança cada casa, que haja milagre nessa noite, que haja transformação nessa noite, ó Pai, para que testemunhos sejam contados, que esses milagres sejam para que o Teu nome seja glorificado. Alcança cada vida, ó Pai, e que nós possamos ter um final de semana de paz, um final de semana cheio da Tua presença, um final de semana de alegria, cheio de notícias boas. E nós, Pai, todos tentamos esse momento difícil. Eu peço ao Senhor, ó Pai, se isso durar mais tempo, nós vamos esperar pelo Senhor, mas nós pedimos, ó Pai, olhe por nós, olhe por nossas famílias, ó Pai, para que esse milagre da cura do Covid, para que o nosso país, a nossa nação seja restaurada, ó Pai. É isso que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Nós cremos no Deus que cura, nós cremos no Deus que faz o impossível se tornar possível. E é por isso que eu, juntamente unindo a minha fé, nós cremos no Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu louvo a Deus pela sua vida que assistiu essa live de hoje. Eu louvo a Deus por você, pela tua casa, pela tua família. Nós ainda vamos ter a live durante mais alguns dias, mas nós cremos que esse decreto termina daqui a uns dias e nós podemos estar lá todos juntos na igreja. Então que Deus te abençoe de uma maneira sobrenatural. Ei, continua orando, continua perseverando, não desista agora, porque Deus tem grandes coisas para aquele que crê. Deus, Ele é poderoso. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja com você e a tua casa, hoje e sempre. E nós nos vemos na próxima live. Deus te abençoe. Amém.